Hoje em dia, gente, cada vez mais a convivência entre pais e filhos é menor. A gente tem famílias que trabalham até tarde, tanto pai quanto mãe. A gente tem crianças que têm horários também diferentes e que chegam em casa em horários diferentes. A gente tem uma vida muito agitada, a gente tem trânsito pesado nas cidades e acaba que a gente convive muito pouco com os nossos filhos durante a semana, né? Muitas vezes crianças são colocadas na creche de manhã ou na escola, pegas à tarde, ficam no integral e praticamente não veem os pais acordados. E para gravar essa questão, existe hoje esse fenômeno que a gente chama de parentalidade distraída, que é o uso do celular enquanto a gente está convivendo com os nossos filhos. Então, a gente está lá consultando o WhatsApp, o Facebook e vendo as mensagens do trabalho e respondendo o grupo de mães, o grupo da família, e nosso filho está ali pedindo a nossa presença, demandando um pouquinho de diálogo, um pouquinho de conversa, um pouquinho de atenção, e a gente, na verdade, está dando uma meia atenção para ele. Isso é muito ruim. Inclusive, as crianças em pesquisa se queixam de que os pais não dão atenção a elas e os pais sequer se dão conta disso. É um fenômeno justamente que se chama de parentalidade distraída, que tem sido objeto de discussão nas áreas de educação e de saúde da criança. Então, vamos estar com os nossos filhos plenamente e deixar o celular de lado. Vire o celular com a tela para baixo. Desligue as notificações para que a criança, nem você, nem a criança, escutem as campainhas, que a campainha é um chamado para a nossa distração. É um chamado que estimula a gente a se distrair da relação com a nossa criança e ir para o telefone. Desligue as notificações durante uma hora que você tem para conviver com o seu filho. Nada vai acontecer nesse período. Uma coisa importante na questão da convivência são as refeições em família. Então, acho que todo mundo deve fazer o máximo possível para poder jantar com seus filhos em casa, ou tomar café com seus filhos em casa, a família toda reunida. Isso é super importante, porque a refeição é uma tradição humana, né, da conversa em torno da mesa, em torno do alimento. É uma tradição antiquíssima, né? A gente, quando sai com os amigos, a gente vai para um restaurante, isso é um hábito super saudável, porque esse é um momento que estimula a conversa. Então, vamos conversar sem telefones e vamos estimular as crianças a falarem nesse momento, as crianças mais velhas. Os bebês também podem acompanhar as refeições de família, é fundamental para eles observar a família junto, ter esse momento afetivo, afetuoso, junto com, às vezes, também chamar a avó, chamar os tios. Isso é maravilhoso, isso é um hábito que vai gerar memórias afetivas, vai gerar formação de uma personalidade saudável. E algumas dicas para fazer as crianças falarem, porque muitas vezes você chega para uma criança e pergunta: como foi o seu dia na escola? Ela fala: foi legal. Tá tudo bem? Tá. Então tem que fazer as perguntas certas, fazer perguntas abertas para as crianças. Não é como foi o seu dia na escola. O que você aprendeu hoje na aula tal? Você tem que saber que aulas ela teve naquele dia e perguntar o que ela aprendeu na aula tal. Um prêmio Nobel de física, de química, ele dizia que o grande responsável pela carreira dele foi a mãe, porque a mãe não perguntava o que ele tinha aprendido na escola, perguntava o que ele tinha perguntado na escola, quais eram as perguntas que ele tinha feito. E isso fez toda a diferença na vida dele. Alguns exemplos de perguntas que a gente pode fazer: com quem você sentou hoje no ônibus da escola? O que você aprendeu na aula de geografia? O que você sabe sobre esse país? Que coisa incrível, que legal. Me fala um pouquinho desse país, da Rússia, do país da Copa. E perguntas mais profundas. Você pode perguntar do que você teve medo hoje, do que você tem medo, o que te deixou mais alegre no teu dia hoje. Então, perguntas mais específicas que produzam um pouco na criança a motivação para falar. Outra coisa que a gente pode fazer na refeição é falar da gente mesmo, né? Falar: quando eu tinha a tua idade, a gente não tinha telefone celular, era assim, era assado, o telefone era desse jeito, como é que eu na escola me aconteceu tal coisa. Contar a história sobre a sua infância geralmente desencadeia nas crianças um interesse super atento, e ela vai dialogar a partir das histórias que você conta, trazendo as histórias dela muitas vezes. Outra coisa legal é fazer brincadeiras e jogos na mesa, né? Então, desde brincar com a comida, né? Não tem importância se sujar um pouquinho a mesa, se jogar um milho para teu filho tentar pegar com a boca, esse tipo de brincadeira, mas isso vai tornar esse momento um momento leve e divertido. Fazer joguinhos tipo o jogo do personagem, a dedanha. Tem um jogo muito bacana que é cada um dizer uma coisa que foi legal e uma coisa que foi ruim no seu dia, uma coisa que deixou a pessoa alegre e deixou a pessoa com raiva. Isso
São dinâmicas que a gente pode estabelecer na mesa que tornam a refeição divertida, agradável, deixam os telefones de lado e faz desse momento um momento muitas vezes inesquecível, que é super formador para a estrutura afetiva dos nossos filhos. Inscreva-se aqui no nosso canal, Criar e Crescer, busca produzir conteúdo de qualidade sobre infância, paternidade e maternidade. A gente conta com a tua participação, também as suas perguntas e as suas dúvidas, para que a gente possa produzir mais conteúdo adequado para as famílias.